Então, pessoal, vamos lá. Vamos para a nossa sexta aula do curso de Álgebra Linear para licenciatura. E hoje a gente vai falar de umas relações bem bacanas, né? O objetivo dessa aula é apresentar umas relações bacanas para vocês, que é combinação linear, tá? Subespaço gerado e dependência e independência linear de vetores, tá bom? Então, vamos seguir o caminho. Então, vamos primeiro definir o que é uma combinação linear, tá bom? Então, é a aula 6, tá? Dia 1º de fevereiro de 2023. Comecemos com combinação linear. O que é isso? O que é uma combinação linear? Então, vamos falar um pouquinho de combinação linear, tá? Por exemplo, quando a gente viu em geometria plana, a gente viu combinação linear em R2, por exemplo. O que seria uma combinação linear em R2? Já sabemos, né? A gente pega o vetor em R2 e escreve como elementos, como uma combinação de elementos de R2, do R3 também. Então, aqui no nosso curso de álgebra, ou seja, no espaço vetorial, agora geral, a ideia é exatamente a mesma, tá? Então, a ideia é a mesma. Então, qual é a ideia? A ideia é simples. Uma combinação linear, tá? Dos vetores. Pega aí, os vetores são vetores genéricos. Então, vamos pegar V1, V2, Vn, de um espaço vetorial V. Vetorial V, tá? É um vetor V, óbvio, obtido como soma de múltiplos desse vetor. Ou seja, como uma combinação desse vetor, que a gente tem essa palavra bonita, combinação linear. Ou seja, o que é que eu estou dizendo? Eu estou escrevendo V como uma combinação desses vetores. Um múltiplo, K1 vezes V1, um múltiplo, K2 vezes V2, Kn, Vn. Quem é Kn? K1, K2, Kn? Reais. Com KI pertencente aos reais, para ir variando de 1, 2 até N. O que significa dizer K1 é um número, K2 é um número, K3 é um número e assim sucessivamente. Tá? Beleza. Então, com isso, irmãos, eu posso agora dizer o que é um subespaço gerado. Se eu dou N vetores de um espaço V, a gente vai dizer que o conjunto de todas as combinações lineares desses vetores é o subespaço gerado por os vetores V1 até Vn. Então, definição. Vamos lá, definição. Subespaço gerado. O que é que isso quer dizer? Quer dizer simples. Dados. Os vetores V1 até Vn, né? Assim que a gente está chamando, em um espaço vetorial V. Vetorial V. Né? Definimos o subespaço gerado por V1 até Vn, denotado por, vamos apresentar uma notação, denotado por, eu vou escrever assim, ó, conjunto W, e aí vou colocar entre parênteses V1, V2, Vn. Isso quer dizer que esse W é o subespaço gerado por esses caras, V1 até Vn. Por isso, é o conjunto de todas as combinações lineares desses vetores.
Pessoal, todas. Não é uma combinação, são todas as possíveis. Tá? Combinações lineares desse vetor. Em outras palavras, vamos escrever uma forma mais bonitinha, né? Em palavras simples, o que é isso? Definição. E aí vocês podem usar essa. O subespaço gerado por V1 até Vn, V1, V2, Vn. Deixa eu colocar aqui, né? Porque pode ser que algum desavisado Vn, tá? É um conjunto W, que a gente vai denotar por isso aqui. Mas o que é isso aqui? Mas o que é isso aqui? O que é isso? Isso nada mais é do que A1V1 mais A2V2 mais ANVN, onde AI mora na reta, são os elementos da reta, ou seja, I variando de 1 até N. São as combinações lineares possíveis. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples. O subespaço gerado pelo vetor nulo. Qualquer espaço vetorial V, o subespaço gerado pelo vetor nulo zero é zero. Por quê? Porque eu posso escrever zero como combinação linear do zero. Zero vezes a constante zero multiplicado pelo vetor zero. Exemplo. Vou botar aqui. Primeiro, por exemplo, subespaço gerado pelo vetor nulo. Então, o que é isso? Né? Qualquer espaço para qualquer vetor, espaço vetorial, qualquer V, espaço vetorial, quem é o gerado pelo zero? É simplesmente o zero. Tá bom? A1 vezes zero, vetor nulo, é sempre o vetor nulo. Então, não tem o que fazer. E se for não nulo? Ah, se for não nulo, simples, né? Subespaço gerado pelo vetor não nulo. Aí vamos pegar V, pode ser o R2 ou o R3. Tá? R2, que é um espaço vetorial, ou o R3, por exemplo. O R3. Né? Quem é isso? Então, se V é não nulo, é um vetor não nulo. Então, qual é a definição do espaço gerado? O espaço gerado é exatamente o gerado por V. Ora, mas o gerado por V é quem? São os elementos da reta que eu multiplico por V para esse lambda morando na reta. Ou seja, isso é uma reta. Então, W, isso aqui é uma reta, tá? Que passa pela origem. Que bacana. Então, se eu tenho um subespaço, se eu tenho um vetor não nulo, ele gera exatamente o quê? Um vetor não nulo, obviamente, em R2 ou R3, tá? Lembra disso. Deixa eu só recapitular aqui. Em R2 ou R3, tanto faz, tá? E isso aqui é o elemento, se for do R2, é o lambda vezes V, com lambda na reta, ou lambda vezes V, um elemento do R3, tá? E nesse caso é o quê? Uma reta. Uma reta, tá? E aí a gente pode pensar, por exemplo, dois vetores paralelos. Eu peguei um só. Pega dois paralelos agora em R3. O que são dois paralelos? É um não nulo e um que é uma combinação linear dele, ou seja, um é múltiplo dele. Então, quem seria o gerado? Quem seria o gerado? Olha que bacana. A gente vai ter outro exemplo aqui bacaninha. Olha esse exemplo aqui bacana. Ó, vamos pegar eu quero saber quem é o subespaço gerado
por dois vetores paralelos em V, que eu vou denotar por R3. Tá? Obviamente eu tenho que pegar vetores, vou pegar um vetor no nulo, né? Pegar um nulo, não tem o que fazer. A gente já sabe, o nulo volta o primeiro exemplo. Tá bom? Se um for nulo, o outro não for, a gente volta ao exemplo anterior. Então a gente tem que pegar ambos não nulo. Então, se U é não nulo e vetores paralelos, vocês aprenderam que o vetor paralelo significa dizer que ele é um múltiplo do vetor que é paralelo a ele. Tá? Vamos escrever assim, alfa U. Então, por definição, vamos usar a definição. Quem é o W? O gerado. O gerado é o V. Mas espera, professor, você falou que o V é o quê? É um número multiplicado por U mais outro número multiplicado por V. Perfeito. Com lambda e T reais. Ora, mas eu sei que V é alfa vezes U. Olha que bonitinho ele aqui, ó. Então vamos substituir ele aqui, ó. O alfa vezes U aqui. Então vamos substituir. Isso é TU mais lambda alfa U. Com lambda e T e morando na reta. Ora, mas espera aí, eu posso colocar o U em evidência, né? Ó. T, porque eu sei as propriedades, é um subespaço vetorial. Ó, mais lambda A multiplicado por U com T e lambda pertencente aos reais. Ou seja, o gerado, se eu tenho dois vetores paralelos em R3, o subespaço gerado pode ser gerado só por um deles. Isso aqui é um número. Posso chamar isso aqui de K. K vezes U. Ou seja, é uma reta que passa pela origem. Então, W é uma reta que passa pela origem. Bacana, né? Então, beleza. Com isso, irmão, a gente pode brincar, né? Por exemplo, dois que não são paralelos. Tá? Se dois que são paralelos, a gente gera uma reta. Dois que não são paralelos, a gente gera um plano. Um plano que passa pela origem. Mostrem isso. Exercício. Exercício. O subespaço é gerado por dois vetores não paralelos de R3 é um plano que passa pela origem. Prove. Tá? Bom, só pegar a definição, tá bom? E aí você pode brincar, você pode pegar matrizes. Pega a matriz 2×2, por exemplo. E aí brinca com as matrizes. Pode pegar polinômios, tá bom? E também brincar com as matrizes, tá bom? Com polinômios, tá? Então, para a gente finalizar, vamos fazer uma de matrizes, só para vocês terem essa noção. Vou pegar uma matriz 2×2, tá? Aí vou fazer o último exemplo. A gente tá o quê? Exemplo 1, 2, 3. Esse aqui é o exemplo 4, que eu deixei de exercício. Como a gente só tem agora o próximo, vou falar de L e LD. Então, a gente tem um tempinho. Vamos fazer um de matriz. Pega V, a matriz 2×2. Primeira coisa que você tem que saber é o que é uma matriz 2×2, tá, pessoal? Então, matriz 2×2, uma matriz geral 2×2, é uma matriz do tipo A, B, C, D, de tal forma que A, B, C e D são reais. Isso é uma matriz 2×2. É a primeira coisa que você tem que saber. Então, eu quero saber quem é o gerado pelos seguintes vetores. Se U for esse vetor aqui, ó, essa matriz 1, 0, 0, 1. Isso é um vetor. Opa, 0. Opa, 0.
0, e V for 1, 0, 0, 0, 1, tá? Quem é o subespaço gerado por U e V? Então, solução. Ora, eu sei qual é a cara da matriz. A matriz é A, B, C, D, uma matriz 2x2. Só que eu estou pegando duas matrizes específicas, que é um na primeira entrada e um na última entrada. Então tá, eu quero saber quem é esse rapaz. Só que a gente já sabe a definição disso. Quem é a definição disso? A definição disso é um número multiplicado por U, mais um número multiplicado por B. Então vamos pegar A multiplicado por U, mais B multiplicado por V, com A e B o que, pessoal? Reais. O coleguinha de vocês são reais aqui. Tá? O A e o B. Perfeito. Só que eu sei quem é U e quem é V. Quem é U e quem é V? É A que multiplica U. U é 1, 0, 0, 0. E quem é V? É B, 0, 0, 0, 1. Ora, A e B moram onde? Esqueci dos rapazes. Morando nos reais. Morando nos reais. Beleza. Tá? E agora? Agora vocês somam matrizes, né? Vocês somam matrizes. Quem é a soma dessa matriz? É A, 0, 0, 0, mais 0, 0, 0B. Lembra que A e B é real. E agora vamos somar. 0 mais 0. 0 nessa entrada com 0. A mais 0. A. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 0 mais B, B. Opa. A e B reais. O que é isso? É o conjunto das matrizes diagonais. Então, que bacana. Quem é W? É o conjunto das matrizes diagonais 2x2. Pronto. Exemplozinho simples e fácil que pode facilmente cair aí numa prova. Tá bom? Então, observa que a matriz 2x2 é o conjunto das matrizes diagonais se eu pegar essas duas. Agora, uma pergunta. Que matrizes 2x2 geram o M2? 2. Pergunta que não quer calar. Pergunta aí aos universitários, principalmente, né? Vocês procurem os tutores. Que matrizes 2x2 geram o M22? O M22. Tá? Então, isso é uma questãozinha simples. Mais uma questãozinha simples. Q1, Q2. Que vetores geram o plano? Geram o plano 3x menos y mais 2e igual a 0. Tá? Exercício do final de semana. Tá bom? Então, beleza. Com isso em mãos, vamos finalizar, falar um pouquinho de dependência linear e independência linear. Vetores LI e LD. Tá, beleza. Vamos lá. Definição. Vamos começar pelo LI, sei lá. Vetores LI. Ou seja, linearmente independente. Dizemos, tá, que o conjunto de vetores aí eu vou chamar aqui V1, até Vn, como eu estou chamando, é linearmente independente. Aí eu vou abreviar isso por LI, né, como eu estou chamando.
Se a equação, qual é a equação? Vou escrever aqui para vocês. A1, a combinação linear. V1 mais A2, V2 mais AN, VN igual a zero, implica que todas as condições dos númerozinhos que estão na frente dos vetores, A1, A2, AN, A3, A4 até AN, são iguais a zero. Implica que A1 igual a 2 igual a N, isso aqui é zero. Tá? E vão ser o quê? Linearmente dependente se os coeficientes, ou seja, A1, A2, AN, não é zero. Se algum deles, dos coeficientes, não é zero. Então, definição, vamos lá, definição, LD é o seguinte, se alguns dos coeficientes da equação, na equação, né? Pode botar assim, na equação A1, V1 mais A2, V2 mais AN, VN é zero. Não é zero. Os coeficientes, a soma é zero. Eu tenho que ter A1, V1 mais A2, V2 mais AN, VM igual a zero. Se eu encontrar pelo menos algum dos coeficientes não zero, então dizemos que o vetor, que o conjunto, né? Que os vetores V1 até Vn é linearmente dependente, que é o chamado LD, tá bom? Então, o que é que a gente tem? Nesse caso, a gente tem que pelo menos um desses vetores é a combinação linear dos outros. Óbvio, né? Já que um deles é não nulo, pelo menos algum dos coeficientes é não nulo, tá? Tentem lembrar as definições de vetores LI e LD que vocês viram no caso do R2 e R3. Vocês viram isso em geometria plana, tá? Então, isso é importante, tá ok? Então, vamos para um exemplo, né? Deixar aqui para vocês. Vamos verifiquem aí, exemplo, né? Para a gente passar para a base, que é mais exemplo. Verifique. Tem algumas atividades aí, fora do livro, tá, pessoal? Verifique que V1 igual a 2, V2 igual a 1 mais 2x, V3 igual a 1 mais 2x2, V4 igual a 1 mais 2x3, V5 igual a 1 mais 2x4 e V6 igual a 1 mais x mais x2 mais x3 mais x4. Verifique V1, V2. Era para ter escrito melhor aqui. Vamos fazer assim. Pegar aqui. Isso é o bom da tecnologia, né? Então, a questão, né? Um exemplo, uma questão. Exercício. Então, o exercício é o seguinte. Verifique se os seguintes vetores em P4, ou seja, polinômios com grau menor ou igual a 4, são LI ou LD. Quais são os vetores? Esse aí. Esse conjunto de vetores. V1, V2, V3, V4, V5, V6. Bom. Beleza. Então, o que é que vocês precisam verificar? Vocês precisam escrever isso dessa forma. Se todas as constantes forem zero, então a gente teria o quê? Que o vetor é LI. Ou seja, eu não consigo escrever nenhum como combinação linear no outro. Se eu consigo escrever isso dessa forma e mostro que pelo menos alguns dos coeficientes estão em zero, isso não significa dizer que eu sou capaz, de alguma forma, escrever um vetor como combinação linear do outro. Tá bom? Então, boa sorte.
Perfeito. Para finalizar, vamos definir o que é uma base de um espaço vetorial. Tá? Definição. Base de um espaço vetorial. Vamos definir e vamos dar algumas propriedades, tá bom? Um conjunto de vetores V1, Vn, ou seja, V1, V2, V3, assim sucessivamente, de um espaço vetorial V é uma base de V se acontece dois pontos. Primeira, os rapazinhos V1 até Vn são Li, ou seja, o conjunto é Li. Eu não consigo escrever um como combinação linear do outro. E ainda mais, o gerado V1, V2 até Vn é o V. Ou seja, eu gero com esses elementos do espaço vetorial o espaço todo. Tá bom? O espaço todo. Então, isso daí é simplesmente você dizer que os vetores que V1, V2, Vn é uma base de V. Por exemplo, se a gente pegar 1, 0 e 0, 1. 1, 0 e 0, 1 é base de quem? É base do R2. Ou seja, a gente gera todos os vetores do R2 por 1, 0 e 0, 1. Quem seria, por exemplo, a gente zera todos eles, né? Gera o R2 e eles são LI, né? Importante. 1, 0 e 0, 1, nenhum pode ser escrito como combinação linear do outro. Um outro exemplo, por exemplo, matrizes. Quem são as matrizes 2 por 2? A, B, C, D. Então, quem é uma base para essa matriz? Para o espaço das matrizes. Então, se você pegar 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 0, 1. Então, esses quatro vetores geram todos os elementos da matriz 2 por 2 e é LI. Tá? E é LI. Então, um exercício bom é você lembrar aí de como dar exemplos de base de R4, R3, matriz 2 por 3, polinômios e etc. Tá? Então, para finalizar, vamos dar algumas propriedades, que no livro está como teorema, só que eu vou deixar como propriedades, e vocês podem dar uma olhada no livro, mas, em geral, a gente vai usar essas propriedades nos exercícios. Propriedades. Então, a primeira é o seguinte, se o V é gerado por V1 até Vn, se o V é gerado por V1 até Vn, então, algum subconjunto, tá? De V1 até Vn é uma base de V. Então, o que é que isso quer dizer? Se eu tenho um conjunto todo gerado por esses elementos V1 até Vn, eu posso pegar alguns elementos ali de dentro e ter uma base de V. Tá? Propriedade 1. Propriedade 2, que é mais bacana. Ó, se V é o gerado por esses vetores, então, se eu pego qualquer conjunto com mais de n elementos, tá? Vetores em V, L, D. Qualquer um elemento desse pode ser escrito como combinação linear de V1 até Vn. Então, isso é bacana. O que é que isso quer dizer? Eu não posso aumentar o conjunto de geradores. Se eu aumentar, eu estou colocando um cara que é combinação linear de algum deles ali. Tá? Então, qualquer conjunto com mais que n vetores em V é LD, ou seja, linearmente dependente, tá bom? Beleza. Mais uma propriedade, 3. A gente finalizar, vou dar mais duas e essa e outra e acabamos. Ó, qualquer base de um espaço vetorial V
qualquer base de um espaço vetorial V tem o mesmo número de vetores. E aí a gente vai chamar esse número de uma coisa especial. Esse número é a dimensão de V. A dimensão de V. Dimensão de V. A gente vai denotar assim. Então, lembra o exemplo que eu falei para vocês? 1, 0, 0, 1. São dois vetores. Então, qual a dimensão? É base do R2. Então, qual a dimensão de V? 4. Ou, desculpa, 2. Tá? Exemplo disso aqui. Exemplo. Eu estou com o da matriz. Vamos já falar da matriz. Por exemplo, 0, 1 e 1, 0. Esses caras são o quê? Base de R2. E tem dois vetores. Dois vetores. 1, 2. Então significa dizer o quê? Significa dizer que a dimensão de V é 2. Lembra do 4x4? Da matriz? Matriz 2x2, desculpa. 2. A matriz 2x2. Quem era a matriz 2x2? Lembra? A gente pega isso aqui, V. Então a gente pode pegar o canônico, mais simples. 1, 0, 0, 0. 0, 1, 0, 0. 0, 0, 1, 0. 0, 0, 0, 1. Isso aqui é o quê? Base de V. E qual a dimensão? Dimensão de V é 4. São 4 vetores que são formados. É exatamente isso que isso aqui quer dizer. Tá bom? E o que é que quer dizer isso aqui, professor? Se eu coloco mais um vetor LLD. Observa, se eu colocar mais outro vetor aqui, qualquer um, pode pensar em um, qualquer, ele vai ser escrito como combinação linear dos outros. Então, ele é LD. Tá bom? Perfeito? Então, última propriedade para a gente descansar é a seguinte. 4. Diz o seguinte. Se um espaço vetorial V tem dimensão finita, aí eu vou chamar a dimensão, por exemplo, a dimensão nesse caso, 2, finito, 4, finito. Então, dimensão finita eu vou chamar N, tá? Vamos botar assim. E os R menor que N, vetores, vou chamar de U1, U2, até o R. São LI. São LI. Então, existem N menos R vetores, que eu vou chamar de V1, V2, Vn menos R em V, tais que U1, U2, aí o R, agora completa com o resto. V1, Vn menos R é uma base de V. Isso quer dizer que, se eu tiver dois vetores, eu consigo completar o resto para formar uma base. Por exemplo, eu tenho esses dois vetores aqui, e eu quero formar uma base por M matriz 2x2, de dimensão 4. Então, eu tenho que acrescentar dois vetores. Então, se eu acrescentar e somar tudo, isso é uma base. Tá ok? Bem, com isso a gente termina esse tópico. Tá, pessoal?